Deus abençoe muito você. Hoje nós vamos meditar em Hebreus 12. E você vai perceber uma ligação muito bacana, muito profunda com Hebreus 11. Quando ele diz aqui, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele está ligando a Hebreus 11, colocando o seguinte agora, também nós, uma vez que temos uma grande nuvem de testemunhas, que testemunhas são essas? As pessoas do Antigo Testamento, que nós meditamos ontem, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, todas essas pessoas perseveraram e foram vencedoras. Agora é a nossa vez. Aqui ele faz uma analogia muito interessante sobre uma corrida. E essa corrida não é 100 metros rasos. Essa corrida seria uma maratona, onde nós temos que ter perseverança. É como se pensássemos num estádio, da pista, e as pessoas na arquibancada torcendo. Que profundo isso. Essas pessoas torcendo seriam as pessoas do Antigo Testamento. Tipo assim, venceram. É uma analogia, tá? Isso aqui é uma comparação que o autor usa aqui de uma forma muito profunda. E quando eu estou correndo, eu preciso ter roupas adequadas e estar leve. Por isso que ele fala, para corrermos com perseverança, vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado, que nos agarra com firmeza. Ou seja, livre-se de todo peso na sua vida, para que você consiga correr. O pecado traz peso. Algumas amizades trazem peso. Algumas coisas que eu faço trazem peso. Algumas músicas que eu ouço trazem peso. E conforme eu estiver correndo, o versículo 2, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, nessa corrida, Jesus é a linha de partida, é onde eu começo a minha corrida. Eu estou nessa corrida por causa dele. Eu estou indo para o céu por causa dele. Eu estou sendo abençoado por Deus por causa dele. Eu tenho a salvação da minha alma por causa dele. Então ele é a minha linha de partida, autor da minha fé e consumador da minha fé. Ele é a linha de chegada. Ele é o objetivo da minha vida. E quando eu estou correndo para eu estar bem, eu tenho que tirar todo o peso, todo o pecado que me assedia e ter os olhos fixos em Jesus. Se eu olhar para mim, eu vou perceber que eu não consigo. Se eu olhar para as pessoas que estão correndo do meu lado, eu posso desanimar. Se eu olhar para trás, eu posso tropeçar e cair. Então eu tenho que olhar para frente. Palavra de Deus para a sua vida. Tenha um propósito na sua vida. Na sua vida cristã, não se distraia com coisas. Não julgue pessoas e muito menos não deixe que os pecados dos outros, as dificuldades que os outros impõem sobre a sua vida, te desanimem nessa corrida. Por isso que eu tenho que olhar para Cristo, com os olhos fixos em Jesus. E ele foi o exemplo, porque ele sofreu e venceu. Ele sofreu e teve paciência, ele teve firmeza, ao ponto de Deus colocá-lo à direita do Pai. Ou seja, tudo aquilo que ele fez no momento de crise, ele suportou com paciência, com perseverança, Deus honrou. Isso serve para mim e para você. As crises estão aí, as dificuldades estão aí, mas pela fé podemos vencer. As pessoas do Antigo Testamento tiveram as mesmas dificuldades e venceram pela fé.
Mesmo quando foram cerradas ao meio, mesmo quando mataram ao fio da espada, mesmo quando foram apedrejadas, venceram, porque estão no céu. O objetivo nosso não é sermos felizes aqui nessa vida, o objetivo nosso é honrarmos a Deus e termos a salvação da nossa alma. O que é ser feliz para você? Ter uma vida tranquila, calma, cheia de bens materiais? O que adianta se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e ser lançado no fogo do inferno? Salvação da sua alma é a coisa mais importante da sua vida. Agradar a Deus tem que ser o objetivo máximo da sua existência. Olha só o versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus é o exemplo. Da forma como ele venceu, eu também posso vencer porque ele está comigo. Ele é o exemplo. E aqui agora ele fala sobre a perseverança. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, a luta de vocês está difícil, mas ninguém morreu ainda. É o que o autor de Hebreus está falando. Ninguém morreu. Vocês nem ainda chegaram ao ponto de dar a própria vida. O que estava acontecendo era perseguição, era espólio dos bens, era tirar aquilo que as pessoas conquistavam, era perseguições. Mas ninguém ainda tinha morrido. E o autor diz, nem que precisar morrer pela fé de vocês. Uma vez Justino, Marte, ele estava sendo morto por causa da sua fé, e falaram para ele negar Jesus. E ele disse uma frase maravilhosa, e ele morreu. Uma fé que não vale a pena morrer por ela, não vale a pena viver por ela. Uma fé que não vale a pena morrer por ela, essa fé não vale a pena viver por ela. Se eu vivo pela minha fé, eu morro pela minha fé. Continuando. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo filho ou todo aquele que aceita como filho. Ele está colocando aqui que muitas vezes os problemas de nossas vidas vão trazer disciplina para nós, para nos ensinar, para nos amadurecer. Como um pai faz isso com o filho. Quando um pai diz, não faça isso, é porque ele o ama e sabe que isso vai preservar a vida dele e vai ajudá-lo a ser uma pessoa melhor. E Deus faz isso conosco. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Suportem as dificuldades, percebendo que Deus está usando isso para forjar o caráter de vocês. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Assim, pois, tínhamos os pais humanos, olha que profunda essa comparação, que nos disciplinavam a nós e os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, ao nosso Deus, para que assim vivamos, ou para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Né? Às vezes os pais erram porque são humanos, falhos. Mas na mente deles, tudo que eles faziam por nós era para o nosso bem. Às vezes exageravam, mas era para o nosso bem. Na mente deles, fazendo o melhor, nos educando. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. E Deus sabe dos nossos limites, Deus sabe dos nossos erros, e Deus sabe onde quer nos levar. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Sejamos pessoas melhores. Deixemos o pecado.
Quando os problemas vêm, nós nos apegamos mais a Ele. Nós nos humilhamos, nós revemos nossos conceitos, nós voltamos para Ele, porque somos filhos. Deus disciplina seus filhos. É por isso que tem pessoas do mundo aí que se dão bem na vida, no sentido de vida terrena, prosperidade financeira, e não são disciplinados porque não são filhos. São filhos do diabo. Amam o dinheiro, usam pessoas, oprimem. Só pensa na matéria. Nós somos filhos de Deus. E quando nós fazemos coisas erradas, Deus pesa a mão sobre nós, porque somos filhos. E Ele está forjando o nosso caráter. Todas as vezes que você for passar por dificuldades, agradeça a Deus. Porque é Deus agindo na sua vida. É uma bênção chamada dificuldade. É uma bênção chamada problemas que vêm. Olhe dessa forma, nesse prisma, para você não desanimar. E você ser cada dia uma pessoa mais grata e mais contente. Nenhuma disciplina, versículo 11, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. É horrível quando nós apanhávamos dos nossos pais. Horrível. Ninguém gostava de apanhar. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Mais tarde você percebe, eu virei homem, eu virei uma mulher, sou digno, porque eu tive um pai e uma mãe que me educaram. Essa que é a ideia da disciplina. Eu faço um apelo aos pais, coloque limites nos seus filhos. Peça sabedoria para Deus, ame-os de forma incondicional, mas sempre esteja atento às atitudes deles, para você discipliná-los. É assim que Deus faz conosco. Deus nos ama de forma incondicional, mas Deus coloca limites em nossas vidas. No momento, é ruim demais passar por problemas, dificuldades, mas depois você sai uma pessoa melhor, mais forte. Você sai uma pessoa mais santa, dependendo da postura que você toma. Então tenha humildade quando você passar por problemas, tá? E reconheça a tua dependência de Deus. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Eu amo esse versículo. Já que é assim, faça de tudo para você ser cada dia mais forte. Suas mãos enfraquecidas, seus joelhos trôpegos, fortaleça-se no seu andar, no seu fazer. Com as mãos eu faço e com os joelhos eu ando a minha perna, dizendo o seguinte: onde eu andar e o que eu fizer, eu quero ser fortalecido por Deus. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. E aqui o autor de Hebreus, já concluindo, porque no capítulo 13 ele só faz algumas exortações finais, aqui ele fecha tudo que ele colocou de perseverança, de você ter fé, de você ter firmeza, de você aceitar a disciplina de Deus. Ele fala sobre a advertência contra a rejeição de Deus. As pessoas que abandonam Deus, as pessoas que abandonam a igreja, as pessoas que abandonam a fé, chamada apostasia, apostatam da fé. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para serem santos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A minha vida mostra quem eu sou. Se eu sou de Deus, eu tenho que ter uma vida santa. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Perdoe. Perdoe. Não tenha raiz de amargura na sua vida, não seja uma pessoa amarga. A amargura vem pela falta de perdão. E a Bíblia está dizendo aqui uma coisa fantástica. Uma raiz de amargura que prejudica você também perturba a muitos.
Quando uma pessoa é amarga, ela contamina outros. Quando uma pessoa é amarga, a família sofre. As pessoas que estão do lado sofrem. Por causa da amargura dela, é um destilar de fel. Por falta de perdão, por falta de contentamento, por excesso de reclamação. Tira isso da sua vida. E aqui ele vai usar um outro exemplo. Que não haja, versículo 16, nenhum imoral ou profano. É profanar. Sabe o que é profanar? Não dar a devida atenção, santidade, temor nas coisas de Deus. Você tratar as coisas de Deus na brincadeira. Isso é profanar. Profanar é quando eu não levo Deus a sério. Quando eu brinco com Deus, quando eu brinco com a minha vida espiritual. Quando eu não tenho temor com os meus atos. Eu venho à igreja por vir. Pessoas que não fecham os olhos na hora da oração. Nós estamos diante de Deus e muitas pessoas não têm a ideia do santo, do consagrado. E apostatam, ou seja, profanam. Não dá atenção à leitura da palavra. Vem ouvir a mensagem, mas não ouve a mensagem. Fica levantando para tomar água no culto e sai para lá e sai para cá e fica para lá e fica mexendo com o celular enquanto se fala da palavra. Ou seja, profanam. Tudo isso é o começo da queda. O autor de Hebreus está dizendo aqui, olha, cuidado, porque Esaú começou assim. Quem foi Esaú? O irmão de Jacó. Ele era o primogênito. Já falamos sobre ele aqui. Eram gêmeos Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, então ele tinha o direito de primogenitura para ser o líder espiritual do seu povo. E ele desprezou isto. Ele desprezou, ele profanou, ele não deu importância. É o que muitas pessoas fazem hoje, não dão importância à vida espiritual, não dão importância à igreja. Presta muita atenção nesse versículo. Versículo 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, um prato de lentilhas, ele vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Ele desprezou. Abraão, Isaac e Esaú. Ele não quis isto. Abraão, Isaac e Jacó. Porque Jacó pegou o lugar dele. Ele não quis. Desprezou. E como vocês sabem, posteriormente, depois ele se arrependeu, chorou muito quando Isaac abençoou Jacó e deu a ele o direito de filho mais velho, Jacó, e depois se tornou Israel, tá? Quando quis herdar a bênção, Esaú foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tem outra versão da Bíblia que fala que ele não achou lugar de arrependimento na sua vida, ou seja, ele não conseguiu se arrepender mais. Tarde demais, o coração ficou petrificado, endurecido, cascudo, e você não consegue se arrepender mais. Quando a pessoa brinca com Deus, chega um determinado momento da vida dela que ela não consegue mais se arrepender. Não deixe isso acontecer com a sua vida. Não deixe isso acontecer com a sua vida. Tenha temor. Temor. Não brinque com Deus. Não brinque com a tua vida espiritual. Tenha temor. Leve Deus a sério. Na sua vida, leve Deus a sério. Versículo 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade ao soar da trombeta e ao som de palavras, tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar
o que lhes estava sendo ordenado. Está falando sobre quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, o Monte Sinai, o Monte Horebe. A situação foi tão assim forte, no sentido de trevas, relâmpagos, que o povo ficou apavorado. O próprio Moisés ficou apavorado. Ao ponto de Deus falar: não deixa nenhum animal tocar no monte, senão ele vai morrer. Só você fica aqui. Então foi algo assim muito, muito, muito apavorante, tá? Dizendo, é como se dissesse o seguinte: aqui estão as ordens para vocês. E vocês obedeçam. Quando deu os 10 mandamentos, deu o tabernáculo, depois deu todas as leis do sacerdote. Tudo isso nós estudamos aqui em Hebreus. Era como se Deus dissesse: vocês são pecadores e eu sou santo. E vocês precisam fazer do meu jeito, não do jeito de vocês. Levem-me a sério, me temam. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Agora ele faz uma comparação conosco hoje. Olha que profundo isso. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos. Imagina, milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. Em alegre reunião, a igreja dos primogênitos somos nós, os filhos de Deus, cujos nomes estão escritos nos céus. Fazemos parte da igreja do Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida. Vocês chegaram a Deus, Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, se no Antigo Testamento, que era inferior ao Novo Testamento, a antiga aliança, que era inferior à nova aliança, se naquela época Deus disse: até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado, e todos ficaram com medo, e aquilo lá tudo era inferior. Imagina esta aliança. Diante de Deus, anjos, milhares e milhares. Meu nome escrito no céu, Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, o meu sumo sacerdote. Então, qual que é a advertência aqui no versículo 25? Cuidado! Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Não rejeite a voz de Deus. Se vocês ouvirem hoje a voz de Deus, não endureçam seus corações. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. As pessoas que não davam ouvidos morriam, eram julgadas, condenadas. E agora, quanto mais nós, se nós desprezarmos tão grande salvação, o que será de nós? Se brincarmos com Deus, o que será de nós? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Deus tira tudo aquilo que era e dá uma nova percepção para nós. Agora, cuidado para você não desprezar isto. Cuidado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Tenha gratidão no seu coração por isto. É a salvação da tua alma, a eternidade com Deus. Sejam agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Com reverência.
Ele é a autoridade máxima. E temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Grifa esse versículo 29. Sirva a Deus com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A alusão do Antigo Testamento, do fogo vindo sobre as pedras ali, escrevendo nas 2 tábuas os 10 mandamentos. Se tocar no monte, morre. Quanto mais agora, nosso Deus é fogo consumidor. Leve Deus a sério. Essa é a advertência do autor de Hebreus. Vocês estão brincando com coisa séria. Permaneça firme pela fé, suportem os sofrimentos, tenha humildade, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não retrocedam. Não retrocedam. Deus abençoe muito a sua vida. Pai, nós queremos agradecer porque não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Porque nós temos o Senhor conosco. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos abençoa. Dê-nos um santo temor, dê-nos uma santa reverência para levar o Senhor a sério. Porque a nossa alma e a salvação da nossa alma e nossa eternidade depende, ó Deus, da nossa fé em Jesus e da nossa firmeza. Para que seja uma fé verdadeira, precisamos viver aquilo que nós cremos. Nos ajude, nos abençoe e dê-nos sempre o poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, tá? Deus dê firmeza a você e perseverança. Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.